Vamos lá, pessoal. Vamos começar então com a nossa primeira videoaula, que vai ser a respeito da subordem Nematocera. Lembrem então que nessa segunda-feira nós vamos ter 4 videoaulas, sendo que cada uma será relativa a uma revisão dos assuntos que nós vimos na outra atividade remota, tá? Então vamos lá. Lembram o seguinte, lá no comecinho da Parasito, nós fizemos uma introdução à parasitologia veterinária, falando um pouco sobre os conceitos gerais. E depois nós começamos a seguir uma sequência conforme a classificação zoológica. E aí nós começamos com os artrópodes. Então vejam só, aqui foi nossa primeira aula de estudo especificamente dos parasitos de interesse na medicina veterinária. Aí nós vimos lá que os artrópodes, eles têm apêndices, né, asas, pernas, que têm função locomotora, eles têm outros apêndices, às vezes têm antenas, palpos, enfim, isso nós já vimos. Nós vimos também que eles eram separados em insetos e aracnídeos, no que diz respeito ao interesse para a medicina veterinária, tá? Lembram que os insetos são hexápodes, têm 3 pares de patas? 1, 2, 3. E os aracnídeos, 1, 2, 3, 4 pares de patas. Lembram também que os insetos têm cabeça, tórax e abdômen? Enquanto que os aracnídeos têm céfalo, tórax e abdômen. Então, isso tudo nós já vimos há um tempão. Olha, aqui a classificação, sem assustar ninguém, de tudo que nós já havíamos estudado, tá? Nós começamos lá embaixo, olha, pela ordem Siphonáptera, que eram as pulgas. Depois nós estudamos os Phytirápteros, que eram os piolhos. Depois passamos para os hemípteros. Lembram dos hemípteros? Os percevejos, né? Aqui nossa preocupação maior eram com os hemípteros hematófagos, aqueles que são transmissores da doença de Chagas, né? Depois a ordem díptera, que é a maior delas, nós começamos a ver por partes, por subordens. Então nós começamos com a subordem Brachycera, que dizia respeito aos tabanídeos, que são as mutucas. Lembra? Família Tabanidae. Então, aqui eu generalizei, né? Coloquei o termo em português, denominado então de tabanídeos. Aí nós começamos a ver o Ciclorrafa, subordem Ciclorrafa, onde se encaixam as moscas. Foi aqui que nós paramos. Para terminar a ordem díptera, faltava Nematocera. Então, essa subordem foi enviada para vocês nas atividades remotas anteriores, né? Então, a gente vai começar a nossa revisão, de fato, aqui no Nematocera, tá? Então, vamos lá. Classe Insecta, ordem Díptera, subordem Nematocera. Os mosquitos, velhos conhecidos nossos. De novo, tá aqui toda a classificação. Eu coloco sempre para a gente se localizar. Eu até falo sempre para vocês que isso aqui, para mim, é uma localização geográfica da onde a gente está na disciplina, tá? Mosca já foi, mutucas já foram, Nematocera, revisão hoje. Dentro da Nematocera, eu escolhi aqui 4 famílias de maior interesse, tá? Então, a gente vai começar com Culicidae, aonde nós temos, eu coloquei 4 gêneros, são muito mais do que 4, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre o Anopheles, Aedes e Culex. Aedes, muito conhecido de vocês, né? Especialmente o Aegypti, Aedes aegypti. Na sequência, a gente vai falar de Simulidae, onde a gente tem o simúlio, um gênero importante de borrachudos, são várias espécies. Veja que eu não estou aqui mencionando espécies, só gêneros. Ceratopogonidae, onde a gente tem os culicoides. Culicoides são os maruins. Quem frequenta Araquari, o campus, deve ter conhecido pessoalmente aqui os culicoides, os maruins. E por último, Psicodidae, onde entram 2 gêneros que eu coloquei aqui, o Phlebotomus e a Lutzomia, ambos, né, representantes do mosquito palha. Então, nosso foco fica aqui, Nematocera hoje. Grosseiramente, assim, como é que a gente pode diferenciar essas
4 famílias. Culicide, mosquitos, esses que a gente encontra até dentro da nossa casa. Simulide, tá aqui, ó, borrachudos. Eles têm esse tórax abaulado, parece um corcunda. Borrachudos. Ceratopogonide, um desenho e uma foto de um maruim muito pequenininho, 1 milímetro, mais ou menos. Ele também é chamado de mosquitinho pólvora, de tão pequenininho que é, lembrando então a pólvora. E por último, os psicodídeos, né? Ou família Psicodidae, aqui tem um representante do mosquito palha. Veja como ele é rico em cerdas, todo peludinho. E nessas 2 fotos aqui, vocês veem as fêmeas, né? Após o repasto sanguíneo, sugando sangue, já com o abdômen bem repleto. Muito bem, Nematocera, gente, é uma das subordens, né? Da ordem Diptera. E será que tem uma característica comum que as diferencie das outras subordens? Tem, né? Tem sim. Várias. Aqui eu coloquei só as antenas, por exemplo, tá? Então, isso aqui é antena de uma mosca. Vejam, são várias peças. Na aula prática seria bem legal a gente conseguir visualizar cada uma delas. Aqui, Brachycera mutuca. Então, é uma antena bem espessa, firme. Eu até falo sempre para vocês que lembra o chifre, né, de um mamífero. E aqui a antena bem delicadinha de um Nematocera. Então essa é uma das características que diferencia essas 3 subordens, tá? Então vamos lá. Pinceladas rápidas aí sobre os culicídeos. Então, família culicídeos mosquitos. Veja, olha que curioso. Em geral se alimentam de frutos e néctar de flores. Poxa, se eles se alimentassem só disso, não seriam parasitas de animais, certo? Pois é, mas o que acontece? As fêmeas, após serem fecundadas pelos machos, precisam de sangue para que seus ovos sejam viáveis. Então, as fêmeas, depois da cópula, realizam o hematofagismo, né, o repasto sanguíneo nos mamíferos e outras espécies, inclusive, para nós aqui interessa os mamíferos, né, e aves. E assim ela consegue, então, fazer com que os seus ovos sejam viáveis, tá? Eles fazem no seu ciclo uma metamorfose completa, significa, então, que a fêmea bota os ovos, olha que bonitinhos aqui, um coladinho no outro. Outra coisa interessante dessa foto, acho bem bonita, que é um mosquito sobre a superfície da água, né? Então, ele não afunda, veja que legal, porque se ele afundasse, ele ia morrer afogado, né? Então, a fêmea botou seus ovos. Esses ovos, em alguns dias, transformam nessa larva, cada um ovo, uma larva, né? Essa larva fica imersa na água, mas ela tem um sifão respiratório que torna possível que ela respire através da superfície. Ela é bastante móvel. E aí, depois de mais alguns dias, ela se transforma nessa pupa, que parece assim uma misturinha de uma vírgula com camarão, enfim. E essa pupa é móvel também, tá? Ela também tem aqui uns apêndices respiratórios para poder, na superfície da água, respirar o ar externo. Passados mais alguns dias, dependendo da temperatura, dependendo das condições ambientais, né? O mosquito formado aqui, ele eclode por aqui para fora, de modo que ele também não se molhe, tá? Então, nós temos ovo, larva, pupa, adulto. Então, ele é um holometábulo, ok? Lá na família Culicide, como nós falamos, a gente tem os 3 gêneros, Anopheles, Culex e Aedes. Tá aqui, ó, uma foto de cada um. Existem características morfológicas diferentes, são 3 gêneros diferentes. Doenças que eles transmitem são diferentes, tá? Então, veja, rapidamente, o Anopheles é um mosquito que pousa nessa posição oblíqua, então quando ele está vivo a gente consegue observar isso. Culex já não, né? Pousa com as 4 patas e o corpo mais paralelo aqui ao plano, da mesma forma que o Aedes. O Aedes tende a ter algumas manchas, algumas espécies têm mais, outras têm menos, umas são mais castanhas, outras são mais pretas, né, escuras.
Então, veja, aqui são só 3 gêneros, mas existem muitas espécies de cada um, tá? Então, como aqui é uma revisão, eu não vou passar todas as características morfológicas para vocês. Eu gostaria que vocês relessem lá nos slides que eu já mandei. O ciclo biológico tem um filme bem bacana, mostrando também o ciclo acontecendo na vida real. Com os dias, quantos dias demora para isso, quantos dias demora para aquilo. E também lá nos slides tem as doenças, isso aqui é muito importante, hein? As doenças transmitidas por cada gênero. Vejam que a maioria das doenças citadas lá dizem respeito a humanos, tá? Então, esses mosquitos são de interesse muito grande na espécie humana. Eles são vetores importantes, tá? Pensem assim, ó, dengue, ano passado ou retrasado, zika, a malária, tá? São aí doenças de um grau de importância muito grande transmitidas por eles, tá? Bom, da família Simulidae, nós temos então o gênero Simulium, os borrachudos. Borrachudos tendem a picar, a fazer seu repasse sanguíneo durante o dia. Machos e fêmeas jovens se alimentam de novo, néctar de flores e seiva vegetal, mas as fêmeas, após cópula, precisam de sangue. Bom, elas são terríveis, porque precisam se alimentar a cada 5 minutos. E são bem pequenininhos, veja o tamanho da mão da pessoa em relação ao dedo, né, da pessoa em relação ao inseto aqui. E elas perseguem seus hospedeiros, tá? Então a gente sabe o quanto é chato, né, ser picado aí pelo borrachudo. Quanto ao ciclo, gente, esse slide aqui, essa imagem é bem interessante porque mostra o seguinte: a fêmea depois da cópula e depois de ter se alimentado de sangue, ela precisa de uma vegetação emergente em cursos de água. Olha, isso aqui que é o importante, tá? Ela não quer água parada e ela não quer nada seco, ela precisa de um curso d'água. Então, riachinhos, tá? Águas que têm uma movimentação leve, ela escolhe lá a vegetação que fica parcialmente imersa, deposita seus ovos. Quando essa água sobe ou molha o suficiente, os ovos eclodem em larvas que ficam aderidos, então, em alguma superfície embaixo da água. Essas aqui são as larvinhas. Se alimentam, se transformam em pupas, aderidas ainda em superfícies. Bem interessante essas pupinhas, né? Bem diferente dos mosquitos. E olha que legal, no momento do nascimento, se ela simplesmente eclodisse aqui, nascesse, ela ia ficar molhada. Então, dentro dessa pupa existe uma bolha de ar que envolve o simúlio, para que no momento do nascimento essa bolha de ar leve ele até a superfície para que ele possa sair voando sem se molhar. Não é bem legal? Eu acho legal. Apesar de ser terrível, tá? Porque quem já foi picado por borrachudo sabe o incômodo, além das doenças que ele pode transmitir, tá? Então sigam lá no plano de vocês inicial, aquele que tá lá aqueles slides que foram postados, para ir complementando esses conhecimentos, tá? Bom, vamos lá para a família Ceratopogonidae, os culicoides, mosquitinho pólvora. Só as fêmeas são hematófagos. Veja como as coisas estão se repetindo. Os adultos vivem um pouco mais de um mês, mas fazem várias posturas de ovos. Botam muitos ovos, até 120 ovos, cada vez, né, que ela faz a postura. E também, olha que interessante aqui, ela precisa de uma vegetação abaixo da superfície de águas estagnadas ou sob cascas de árvores em putrefação, normalmente região de mangue, por isso chamado de mosquitinho do mangue. Então, o maruim não é tão comum em centro urbano, tá? Assim como o borrachudo também não é, porque essas condições aqui dentro da área urbana normalmente não são atendidas, tá? Agora, os culicídeos, sim, esses mosquitos tipo Aedes e Anopheles, em áreas urbanas a gente tem água parada, né? Que é onde eles se reproduzem. Então, veja, o lugar que eles escolhem para se reproduzir é um ponto importante para saber aonde serão encontrados esses insetos, tá? Olha aqui a criança, toda picada pelo maruim. E encerrando, então, nós vamos lá agora para a família Psychodidae, onde a gente tem o gênero Phlebotomus e Lutzomia. E aqui para nós, na América,
a lutsomia é que é de interesse, tá? Nós não temos o gênero Phlebotomus aqui. É considerado que Phlebotomus está lá no Velho Mundo e lutsomia aqui no Novo Mundo. Mesmo assim, aqui no Brasil, a gente chama esse grupo aqui de flebotomíneos, escrito em português mesmo. Quando nós chamamos flebotomíneos, a gente está se referindo a essa subfamília aqui, ó, Flebotomini, que contempla os dois gêneros, tá? Seguindo a mesma sequência dos anteriores, somente as fêmeas são hematófagas, e a postura de ovos se dá em fendas escuras, em solo úmido e não ocorre na água. Então, não precisa de um curso d'água, de uma água parada para ela se reproduzir. E isso torna muito difícil o controle ambiental dos flebotomíneos, porque isso existe tanto em área urbana quanto em área rural. Muitos hospedeiros são as vítimas aí da lutsomia. Isso é um problema, porque o mesmo inseto pode picar humanos, pode picar mamíferos, pode picar aves e transmitir a doença entre as diferentes espécies, tá? Veja, eu estou falando de um gênero, lutsomia, ou de uma subfamília, como queira. Existem muitas espécies. Olha, parece que existem mais de 300 espécies de lutsomia. Entre elas, até agora, não é certeza, tá? Esse número muda conforme as pesquisas vão sendo feitas. E em torno aí de 30 tem o potencial de vetor para um gênero de parasito muito importante chamado Leishmania. A Leishmania é um protozoário que a gente vai ver mais para frente. Esse sim é um protozoário que traz um incômodo muito grande, pode levar pessoas e animais à morte. Veja lá então. Lutsomia longipalpis é tida como uma espécie clássica de transmissão da Leishmania chagas, que é o protozoário que leva o animal ou a pessoa à morte. Pode levar, né? Pessoal, tá aqui o mosquitinho palha, para vocês lembrarem. Ele é todo cheio de cerdas, né? É chamado de palha por conta dessa cor que ele tem. E ele pode levar a esse quadro aqui. Tem um cão, que poderia ser uma pessoa, tá? Entre as espécies mais afetadas estão justamente os cães e humanos, sendo que essa doença pode ser transmitida de uma espécie para outra. É uma doença muito difícil de se conviver, porque nos cães não tem cura e ela vai matando o animal aos poucos. Veja o estado, né, do cãozinho aqui parasitado. Nós vamos aprender mais sobre Leishmania lá em protozoários. Pessoal, então é isso. Espero que a revisão tenha relembrado vocês dos principais pontos, mas ela não... estudar só pela revisão não é uma boa, tá? Quando a gente for fazer avaliações, revisão é uma lembrança, mas estudem pelos slides e o material complementar, tá bom? Então vamos seguir, gente. Bons estudos aí!